Existe um momento silencioso na vida, em que tudo muda, e ninguém te avisa. Não é quando você conquista algo, não é quando você finalmente vence. É quando você para, quando você desacelera por dentro. A realidade começa a se reorganizar por fora. E se você chegou até aqui, existe um motivo, porque o que você vai entender agora não é apenas uma ideia bonita, é um mecanismo psicológico profundo, estudado por Carl Jung, que pode alterar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Então, antes de continuar, se esse tipo de conteúdo que revela o que está por trás da mente humana faz sentido para você, já se inscreve agora. Porque aqui você não vai encontrar frases vazias. Você vai encontrar aquilo que te obriga a enxergar o que sempre esteve escondido. Agora, presta atenção nisso. Você já percebeu que, muitas vezes, é justamente quando você para de correr atrás de tudo que as coisas começam a acontecer, as respostas ficam mais nítidas, as oportunidades surgem de lugares improváveis, e até as pessoas certas aparecem, quase como se o tempo tivesse sido calculado. Mas isso não é coincidência. Jung defendia que o mundo externo não funciona de forma isolada. Ele responde, em grande parte, à organização interna da sua mente, traduzindo de forma direta, o que parece bloqueio na sua vida pode não estar fora de você, pode estar na forma como você está operando por dentro. Porque quando existe tensão interna, quando existe pressa, quando existe conflito psicológico, você entra em um estado de resistência constante, e uma mente em resistência não enxerga com clareza. Ela reage, ela força, ela distorce, ela interpreta tudo através da urgência. Agora, observa o contraste. Quando algo dentro de você finalmente se aquieta, não de forma superficial, mas genuína, mudanças começam a acontecer. Não são explosivas, não são dramáticas, são quase imperceptíveis, mas são cirúrgicas. E é exatamente isso que você vai começar a entender aqui. Porque quando você acessa esse estado, 5 movimentos silenciosos começam a se manifestar, e eles alteram completamente a forma como a vida responde a você. O primeiro deles é brutal, porque ele desmonta uma ilusão que a maioria das pessoas carrega sem perceber. Sua mente para de lutar contra a realidade. Existe um desgaste invisível que não vem do trabalho nem das responsabilidades, mas da resistência constante ao que é. A mente humana tem um padrão automático: rejeitar aquilo que não corresponde à expectativa. Algo atrasa, você tensiona. Algo sai do plano, você reage. Algo foge do controle, você entra em conflito. E esse conflito não muda o mundo, mas consome você. Jung observou que grande parte do sofrimento não nasce das circunstâncias, mas da recusa em aceitá-las. A mente cria uma versão alternativa da realidade, aquela que deveria ter acontecido, e passa a viver presa entre o que é e o que ela insiste que deveria ser. Esse atrito interno drena energia, ocupa espaço mental e te impede de perceber soluções que já estão disponíveis. Porque enquanto você está lutando contra o que já aconteceu, você perde acesso ao que ainda pode ser feito. Agora entende o ponto de virada. Quando você se acalma, essa luta cessa, e a energia que antes era desperdiçada começa a ser redirecionada. Você passa a observar, em vez de reagir, a perceber, em vez de forçar, a agir com lucidez, em vez de desespero. Aceitar não significa concordar. Significa parar de desperdiçar força lutando contra fatos consumados. E quando isso acontece, uma clareza começa a emergir discreta, progressiva, mas extremamente poderosa. E é nesse ponto que algo curioso acontece. Você começa a perceber sinais que antes ignorava. A vida não grita, ela sussurra. Mas uma mente acelerada não escuta. Jung descreveu um fenômeno chamado sincronicidade. Eventos que não possuem ligação causal aparente, mas que carregam um significado profundo quando acontecem. Uma conversa no momento certo, uma ideia inesperada que muda tudo, um encontro aparentemente aleatório que abre uma nova direção. Esses eventos sempre estiveram ali. O problema é que a sua mente, quando está em modo de urgência, filtra tudo. Ela só enxerga o que reforça
o problema, o medo, a escassez. Todo o resto passa despercebido. Mas quando o ruído interno diminui, você começa a captar padrões. Não por misticismo, mas por percepção refinada. Porque uma mente calma enxerga mais. E quando você começa a seguir esses sinais, a vida não necessariamente fica mais fácil, mas ela se torna mais compreensível e clareza. Muda tudo. Agora vem um ponto que pouca gente tem coragem de encarar. Sua energia começa a deixar de afastar as pessoas certas. Antes de qualquer palavra, existe um estado. E esse estado comunica mais do que qualquer discurso. Quando você está em tensão, em necessidade, em urgência emocional, isso é percebido, mesmo que ninguém saiba explicar. E esse tipo de energia afasta, não por rejeição, mas por autopreservação. Agora, inverte. Pense em alguém que não precisa provar nada, que não implora validação, que não carrega ansiedade. Na presença existe leveza, e leveza atrai. Quando você se acalma, você para de buscar nos outros aquilo que deveria nascer dentro, e isso muda completamente a dinâmica das suas relações. Você deixa de se aproximar com carência e passa a se conectar com consistência. E nesse momento, as pessoas certas começam a surgir. Não por estratégia, mas por coerência. Chamava isso de individuação, o processo de se tornar inteiro. E quando você se torna inteiro, você para de atrair o que preenche vazios e começa a atrair o que combina com quem você realmente é. Agora observa como isso escala. As oportunidades começam a aparecer com mais naturalidade. Existe uma crença perigosa de que tudo deve ser conquistado à força. Mas o excesso de esforço, quando contaminado por desespero, gera o efeito contrário. Você fala diferente, decide pior, transmite pressão. E pressão afasta oportunidade, porque uma mente em estado compulsivo não explora. Ela insiste. Ela ficha em um único caminho e ignora todos os outros. Mas oportunidades raramente surgem pelo caminho que você planejou. Elas aparecem em desvios, em conversas casuais, em decisões aparentemente pequenas. E para enxergar isso, você precisa de presença. Quando você se acalma, você não perde ambição, você ganha precisão. E isso muda completamente o jogo. Você começa a agir com intenção, sem se tornar refém de um único resultado. E é exatamente isso que torna sua presença magnética, porque presença real é rara. E quem percebe valor, reconhece isso. Agora chega no ponto mais profundo de todos. A sua vida começa a fluir na direção que realmente é sua. Existe uma diferença brutal entre viver uma vida construída para atender expectativas e viver uma vida alinhada com sua natureza. Por fora, pode parecer igual, mas por dentro é outra realidade. Quando você vive desconectado de si, existe um desconforto constante, mesmo com conquistas. Mesmo com reconhecimento, algo não encaixa. E passou anos estudando isso. Ele acreditava que cada pessoa carrega uma estrutura única, e que se afastar disso gera conflito interno. E esse conflito não se resolve com sucesso externo. Quando você se acalma de verdade, você começa a perceber o que é seu e o que foi imposto. E essa distinção muda suas escolhas. Você para de se dividir, para de viver em coerência e começa a construir uma vida que faz sentido de dentro para fora. Esse processo é a individuação. Não é fácil, mas é real. E quando você entra nesse caminho, algo dentro de você para de resistir. Porque finalmente você está no seu lugar. Agora, deixa isso muito claro. Nada disso tem a ver com passividade. A calma não é desistir. A calma é estratégia. É o estado onde sua mente para de trabalhar contra você e começa a trabalhar a seu favor. E quando isso acontece, você para de ser o próprio obstáculo. E talvez essa seja a virada mais importante da sua vida. Se esse conteúdo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido, então você já entendeu o valor disso aqui. Então se inscreve agora no Código Supremo. Porque o que você viu aqui e
É Sou Kumeko nos próximos conteúdos. Você vai começar a entender não só o que está te travando, mas como usar isso a seu favor. E quando você entende a própria mente, você deixa de reagir à vida e começa a comandar ela.